bairro da Ponta da Terra encontra-se na capital alagoana, entre os bairros Pajuçara, Ponta Verde e Poço. Possui uma área de 424 km², dividida em 26 ruas, e segundo o IBGE, abriga uma população de 8.403 habitantes. Atualmente, todas as ruas já receberam pavimentação e rede de esgoto, e apesar de seus bairros vizinhos serem considerados bem arborizados, na Ponta da Terra resta pouquíssima vegetação nativa, originalmente de Mata Atlântica, que deram lugar aos coqueirais introduzidos pelos portugueses. Eu sou de 1964, 64. Quando meu pai comprou o terreno, que não era nem a casa, era só o terreno. Aqui nessa rua tinha apenas duas casas. Não tinha nem calçamento, né? Hoje é asfaltada, mas na época era de areia. No inverno, quando chovia, essa rua era uma rua baixa e vinha como é água das duas ruas. Aqui é uma transversal, né? Que fica entre a rua Lafayette Pacheco e a rua Ana Nery. Aí a água dessas duas ruas descia para cá. Ficava tudo alagado aqui. Para você passar da calçada para a rua, o pessoal colocava uma tábua, como se fosse uma ponte. E a rua ficava bastante água e criava até peixe aqui. Van, e como era a questão da vegetação aqui no nosso bairro? Não, aqui não tinha árvore assim nas portas, não. Era coisa rara. Agora tinha coqueiro nos quintais das casas. Por exemplo, na minha casa tinha dois. Tinha pé de limão também em algumas casas. Sim, Van, em relação ao clima do tempo que você era criança para os dias de hoje, mudou muito? Mudou bastante. Era mais, como é que eu posso dizer? Era um clima mais agradável, né? Sim. Porque era muito mais arejado aqui. Eu tenho a impressão que depois que asfaltaram as ruas todas, porque eu lembro que na época, quando eu ia na praia, quando a gente passava ali na pista, aí era bastante quente, né? Que os raios, né, do sol. Sim. Ele bate, né, no asfalto e eu acho que não tem como ele se expandir, né? Porque, aí eu achava muito quente, eu notava essa diferença. E como essa rua agora é asfaltada, aí ficou do mesmo jeito, é um calor insuportável. Mas quando eu era criança não era assim. Sim, Van, então quer dizer que todas as ruas aqui eram de areia do bairro. Asfaltado aqui era só a pista lá na praia, aquela de perto do calçadão mesmo da praia. Antes de seus vizinhos ganharem fama em todo o país com suas belas orlas marítimas, estes bairros eram um imenso sítio de coqueiros que pertenciam em sua maior parte ao bairro de Ponta da Terra. Um dos fundadores do bairro da Ponta da Terra foi o alagoano de Marechal Deodoro, Álvaro Otacílio, hoje nome da principal avenida da orla marítima Ponta Verde e Jatiuca. Álvaro Otacílio, que era proprietário de sítios de coqueiros naquela área, que aos poucos foi sendo loteada para dar lugar à construção de casas e edifícios de apartamentos. Outros proprietários de sítios de coqueiros foram se desfazendo de seus bens depois da ascensão da Pajuçara, exigindo a abertura de ruas na Ponta da Terra. A orla marítima era habitada por alguns pescadores. O historiador Craveiro Costa, em seu livro Maceió, conta que na década de 1920, com a opção dos ricos da época pela Pajuçara, onde construíram casas de veraneio, os pescadores foram se transferindo para a Ponta da Terra, fazendo surgir novas ruas com casas modestas, geralmente cobertas com palhas de coqueiros. O bondinho foi o primeiro meio de transporte coletivo da região e um dos divertimentos de jovens e adultos na década de 50 em Maceió. O bonde saía do Trapiche da Barra, passando pelo Prado, Centro, Jaraguá e Pajuçara, terminando na Praça Lions, início do bairro da Ponta da Terra. Os bondes de Maceió foram desativados no final da década de 50, com a ascensão dos micro-ônibus, posteriormente substituídos pelos ônibus maiores que continuam servindo à população. Aos poucos, o bairro da Ponta da Terra também vem se tornando um bairro comercial. Apesar de predominar residências, para onde se olha é possível ver mercadinhos, padarias, farmácias, bares, lanchonetes e outros estabelecimentos comerciais, além de vários vendedores ambulantes que oferecem de porta em porta peixe, sururu, verduras, legumes, frutas, picolés e outros. Apesar de muitas casas serem antigas, o bairro não possui prédios de arquitetura histórica. Até mesmo a famosa igreja Nossa Senhora de Fátima, construída entre os anos de 1964 e 1965, possui arquitetura moderna após ser praticamente reconstruída em novembro de 2006. Os moradores da Ponta da Terra são animados, e se em dias normais já se vê ruas cheias até tarde da noite, nos feriados a folia se intensifica. No carnaval, saem na escola de samba Jangadeiros Alagoanos e nos grupos de Bumba Meu Boi. Dentre
os muitos blocos tradicionais do estado, o Bonecos da Cidade mantém uma tradição de mais de 50 anos. Enfim, o fato do bairro da Ponta da Terra manter as características humildes de suas origens e da inevitável comparação com bairros vizinhos, tornando evidente a diferença de classes, faz com que muitas vezes seja esquecido ou até nem conhecido pelos próprios maceioenses. Entretanto, é um bairro de gente forte e trabalhadora, que festeja constantemente, independente dos problemas que assolam todo o estado e que tem crescido economicamente.